Eduardo Carvalho ajustou o relógio de pulso de ouro enquanto observava o movimento matinal através da janela do seu escritório particular. A mansão de 3 andares, localizada no bairro mais nobre da cidade, despertava como uma máquina bem oleada. Empregados cumpriam suas rotinas com a precisão que ele exigia, cada um em seu lugar designado, executando tarefas específicas sem questionamentos. Aos 42 anos, Eduardo havia construído um império financeiro que se estendia por 3 países. Sua empresa de investimentos movimentava milhões diariamente, e sua reputação no mercado era sinônimo de eficiência implacável. Não havia espaço para sentimentalismos em seu mundo, apenas números, resultados e lucro. O escritório onde trabalhava refletia sua personalidade: móveis de mogno escuro, estantes repletas de livros sobre economia e administração, e uma mesa imponente onde decisões que afetavam centenas de funcionários eram tomadas com a mesma frieza com que se assinava um cheque. Naquela manhã de terça-feira, Eduardo revisava relatórios financeiros quando ouviu passos no corredor. Franziu o senho. Eram 7h15 da manhã, e o horário de trabalho dos empregados começava às 8 em ponto. Disciplina era fundamental para o funcionamento perfeito de sua casa, e qualquer desvio dessa ordem o irritava profundamente. Deixou os documentos sobre a mesa e caminhou até a porta. O corredor de mármore polido ecoava seus passos enquanto ele se dirigia à fonte do som. Foi quando a viu, uma mulher de aproximadamente 30 anos, vestindo um uniforme simples de empregada, caminhando silenciosamente em direção à cozinha. Ela era nova. Eduardo não se recordava de tê-la visto antes, embora admitisse que raramente prestava atenção aos rostos daqueles que trabalhavam para ele. O que lhe chamou a atenção foi sua postura, cabeça baixa, ombros ligeiramente curvados, como se tentasse se tornar invisível. Você, disse ele, fazendo-a parar imediatamente. Qual é o seu nome? A mulher virou-se lentamente, mantendo os olhos fixos no chão. Ana, senhor. Ana o quê? Ana Silva, senhor. Eduardo estudou-a por um momento. Havia algo familiar nela, mas não conseguia identificar o que. Talvez fosse apenas a impressão de já ter visto aquele tipo de pessoa antes, humilde, submissa, desesperada por trabalho. Você está atrasada, disse ele, verificando novamente o relógio. O horário de trabalho é às 8 horas. São 7h15. Ana levantou o rosto pela primeira vez, e Eduardo pôde ver seus olhos castanhos, que pareciam carregar um peso inexplicável. Eu cheguei mais cedo para organizar algumas coisas, senhor. Não queria atrapalhar. Não me interessa o que você queria ou não queria. Regras existem para ser cumpridas. Onde está a senhora Helena? Helena era a governanta da casa há 15 anos, responsável pela contratação e supervisão de todos os empregados. Era uma mulher eficiente, que conhecia bem as exigências de Eduardo e raramente cometia erros. Ela está na cozinha, senhor, respondeu Ana, voltando a baixar o olhar. Eduardo observou-a mais uma vez. Havia algo em Ana que o perturbava, uma inquietação que ele não conseguia explicar. Talvez fosse a maneira como ela falava, ou a forma como evitava seu olhar. Ou talvez fosse simplesmente o fato de ela ter quebrado sua rotina matinal. Vá trabalhar, disse ele finalmente. E lembre-se, nesta casa, a pontualidade é obrigatória. Ana assentiu e se afastou rapidamente, seus passos quase inaudíveis no corredor. Eduardo permaneceu onde estava por alguns segundos, observando-a desaparecer na curva do corredor. Algo nela o incomodava, mas ele não conseguia identificar exatamente o que. Voltou para seu escritório, mas descobriu que não conseguia se concentrar nos relatórios. A imagem de Ana permanecia em sua mente, seus olhos baixos, sua postura submissa, a maneira como havia respondido às suas perguntas. Havia uma tristeza nela que parecia ir além da simples timidez de uma empregada nova. Eduardo balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não tinha tempo para se preocupar com os sentimentos de seus empregados. Seu foco deveria estar nos negócios, nos números que faziam seu império crescer dia após dia. Mas enquanto tentava voltar ao trabalho, uma sensação estranha persistia em seu peito. Era como se algo importante estivesse prestes a acontecer,
Algo que mudaria sua vida de forma irreversível. Ele não sabia ainda, mas aquela manhã marcaria o início de uma jornada que o forçaria a confrontar verdades que havia passado anos evitando. Do outro lado da mansão, Ana Silva trabalhava em silêncio na cozinha, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto organizava os utensílios. Ela sabia que não deveria estar ali. Sabia que era um risco enorme. Mas havia algo mais forte que o medo, algo que a havia trazido até aquela casa e que não a deixaria ir embora facilmente. Ela olhou pela janela da cozinha, onde podia ver o jardim perfeitamente cuidado, e permitiu-se um momento de esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo desta vez. Os dias seguintes trouxeram uma série de pequenos incidentes que irritaram Eduardo profundamente. Primeiro, foram os copos de cristal que apareceram com manchas de água, algo que nunca havia acontecido antes. Depois, a louça do café da manhã que não foi servida no horário exato, um atraso de apenas 5 minutos, mas que foi suficiente para desequilibrar sua rotina matinal. Eduardo culpou Ana por tudo. Não havia evidências concretas de que ela fosse responsável pelos problemas, mas sua presença na casa coincidirá com o início das falhas. E havia algo nela que continuava a perturbá-lo, uma sensação de que ela escondia algo importante. Na quinta-feira, ele decidiu observá-la mais de perto. Discretamente, seguiu seus movimentos pela casa, notando como ela trabalhava com eficiência silenciosa, como evitava contato visual com outros empregados, como parecia conhecer a disposição dos cômodos melhor do que deveria para alguém que trabalhava ali há apenas alguns dias. Foi durante uma dessas observações que Eduardo notou algo que o deixou ainda mais intrigado. Ana estava limpando a sala de estar quando parou diante de uma fotografia sua com o filho, Gabriel. Ela ficou olhando para a imagem por longos minutos, e Eduardo podia ver uma expressão de profunda melancolia em seu rosto. Gabriel tinha 8 anos e era a única pessoa no mundo por quem Eduardo sentia algo próximo ao amor. O menino havia nascido de um relacionamento breve e conturbado, e sua mãe havia desaparecido quando ele ainda era bebê. Eduardo jamais havia se casado, dedicando-se inteiramente aos negócios e à criação do filho. Observando Ana contemplar a fotografia, Eduardo sentiu uma pontada de raiva. Quem ela pensava que era para olhar para sua família daquela forma? Que direito tinha de demonstrar qualquer tipo de emoção em relação a seu filho? Naquela noite, ele chamou Helena ao seu escritório. "Preciso conversar com você sobre a nova empregada", disse ele, servindo-se de um copo de uísque escocês. Helena, uma mulher de 50 anos com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, assentiu respeitosamente. "Sim, Sr. Eduardo. Há algum problema com Ana?" "Vários problemas. Desde que ela chegou. A casa não está funcionando como deveria. Copos mal lavados, horários não cumpridos, uma atmosfera geral de desorganização." Helena franziu o senho. "Sr. Eduardo, devo dizer que Ana é uma das empregadas mais eficientes que já contratei. Ela trabalha sem fazer barulho, não se queixa e demonstra conhecer bem as tarefas domésticas. Então por que as coisas estão dando errado? Talvez seja apenas uma questão de adaptação. Uma nova pessoa sempre causa um pequeno desequilíbrio até que todos se acostumem." Eduardo tomou um gole do uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta. "Não gosto dela, Helena. Há algo nela que não me inspira confiança. Posso perguntar o que especificamente o incomoda?" Eduardo hesitou. Como explicar a sensação de familiaridade, a forma como Ana olhava para a fotografia de Gabriel, a inquietação que ele sentia sempre que a via? "Ela é estranha, muito quieta, e tem uma maneira de olhar para as coisas que me desagrada." Helena permaneceu em silêncio por um momento. "Sr. Eduardo, se me permite a observação, Ana não é diferente de muitas outras empregadas que trabalham em casas como esta. Ela é discreta, eficiente e não causa problemas. Talvez sua presença o incomode porque ela é nova, e mudanças sempre geram desconforto." "Não", disse Eduardo com firmeza. "Não é isso. Há algo mais. Algo que ela está escondendo. Todos nós escondemos algo, Sr. Eduardo. Faz parte da natureza humana." Eduardo olhou para Helena com irritação.
Não estou interessado em filosofia barata. Estou interessado em manter a ordem na minha casa. Então, o que o senhor gostaria que eu fizesse? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, considerando suas opções. Uma parte dele queria mandar Ana embora imediatamente, livrar-se da sensação de inquietação que ela provocava. Mas outra parte, uma parte que ele não queria admitir, estava curiosa para descobrir o que ela estava escondendo. Observe-a, disse ele finalmente. Observe tudo o que ela faz, com quem fala, como se comporta, e me relate qualquer coisa fora do comum. Helena assentiu. Sim, senhor Eduardo. Depois que a governanta saiu, Eduardo permaneceu em seu escritório, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua. Não conseguia se livrar da sensação de que estava no centro de um mistério que ele mesmo havia criado. Ana era apenas uma empregada, uma entre muitas que haviam passado por sua casa ao longo dos anos. Por que ela o afetava tanto? Ele pensou em Gabriel, que estava dormindo no andar de cima. O menino era sua única vulnerabilidade, a única pessoa capaz de despertar emoções genuínas em seu coração endurecido pelos anos de competição empresarial. Se Ana representava algum tipo de ameaça a seu filho, ele não hesitaria em removê-la de sua vida. Mas enquanto se preparava para ir dormir, Eduardo não conseguia se livrar da imagem de Ana olhando para a fotografia de Gabriel. Havia algo naquele olhar que ia além da simples curiosidade. Era como se ela conhecesse o menino, como se houvesse uma conexão entre eles que ele não conseguia compreender. Na sexta-feira, Eduardo decidiu tomar uma atitude. Não conseguia mais conviver com a inquietação que Ana provocava, e a sensação de que algo importante estava sendo escondido dele o estava deixando obcecado. Ele havia construído sua vida em torno do controle total, e a presença de Ana representava uma variável que ele não conseguia calcular. Pela manhã, observou-a trabalhar no hall de entrada, limpando o mármore com movimentos precisos e eficientes. Mais uma vez, notou como ela parecia conhecer cada centímetro da casa, como se já tivesse estado ali antes. E havia algo na maneira como ela movia, uma graça natural que parecia em desacordo com sua aparente submissão. Ana, chamou ele, fazendo-a parar imediatamente. Ela se virou, mantendo os olhos baixos como sempre. Sim, senhor. Venha ao meu escritório. Preciso conversar com você. Eduardo viu uma expressão de medo passar rapidamente pelo rosto dela, mas Ana apenas assentiu e o seguiu silenciosamente. No escritório, ele se posicionou atrás da mesa, uma posição que lhe dava vantagem psicológica sobre quem estava à sua frente. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira em frente à mesa. Ana sentou-se na borda da cadeira, como se estivesse pronta para sair correndo a qualquer momento. Eduardo a observou por um longo momento, tentando decifrar o que ela estava pensando. Você já trabalhou em casas como esta antes? Perguntou ele. Sim, senhor. Sempre trabalhei como empregada doméstica. Onde? Ana hesitou. Em várias casas. Nunca fico muito tempo no mesmo lugar. Por quê? As pessoas, às vezes, não ficam satisfeitas com o meu trabalho. Eduardo inclinou-se para frente. Mas Helena disse que você é muito eficiente, que conhece bem as tarefas domésticas. Eu me esforço, senhor. Você tem família? A pergunta pareceu atingir Ana como um golpe físico. Ela piscou várias vezes, e Eduardo pôde ver que ela lutava para manter a compostura. Não, senhor. Não tenho família. Filhos? Ana fechou os olhos por um momento. Não, senhor. Eduardo sabia que ela estava mentindo. Havia algo na maneira como ela respondia às perguntas sobre família que revelava uma dor profunda, uma perda que ela carregava como uma ferida aberta. Ana, disse ele, usando um tom mais suave. Eu preciso que você seja honesta comigo. Há algo que você está escondendo, e eu preciso saber o que é. Ana levantou o rosto pela primeira vez durante a conversa, e Eduardo pôde ver lágrimas em seus olhos. Eu não estou escondendo nada, senhor. Só quero trabalhar e ganhar meu sustento. Então, por que sinto que você já esteve nesta casa antes? A pergunta foi como uma bomba. Ana ficou pálida, e Eduardo pôde ver que havia acertado em cheio. Ela sabia algo sobre sua casa, sobre sua família,
algo que ela desesperadamente tentava esconder. Eu nunca estive aqui antes, disse ela, mas sua voz tremia. Eduardo se levantou e caminhou ao redor da mesa, parando diante dela. Ana, eu construí minha vida identificando mentiras. É assim que sobrevivo no mundo dos negócios. E você está mentindo para mim. Ana começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela fizesse qualquer movimento para secá-las. Por favor, Senhor Eduardo, eu só preciso deste trabalho. Prometo que não vou causar problemas. Você já está causando problemas, disse ele. Desde que chegou aqui, sinto que há algo errado. Algo que você sabe e eu não. Eu não sei de nada, senhor. Eu só. Você só o quê? Ana não respondeu. Ficou sentada na cadeira, chorando em silêncio, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eduardo a observou, e pela primeira vez desde que ela chegara, sentiu algo parecido com compaixão. Mas a compaixão durou apenas um momento. Ele não podia se permitir sentimentalismos, não quando se tratava da segurança de sua casa e de seu filho. Você tem até o final do dia para me contar a verdade, disse ele finalmente. Se não o fizer, terá que ir embora. Ana levantou o rosto, e Eduardo pôde ver desespero em seus olhos. Por favor, senhor Eduardo, eu imploro, não me mande embora. Então me diga o que está escondendo. Ana ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando suas opções. Finalmente, ela balançou a cabeça. Eu não posso, senhor. Não posso. Eduardo sentiu a raiva crescer em seu peito. Então você sabe que terá que ir embora. Sim, senhor, disse Ana, sua voz quase inaudível. Pode ir, disse Eduardo, voltando para trás da mesa. Termine seu trabalho hoje e vá embora. Ana se levantou lentamente, como se cada movimento fosse doloroso. Na porta, ela se virou uma última vez. Senhor Eduardo, eu queria que as coisas fossem diferentes. Mas não são, disse ele, sem olhar para ela. Nunca são. Depois que Ana saiu, Eduardo permaneceu sentado em seu escritório, tentando se convencer de que havia tomado a decisão certa. Não podia permitir que alguém com segredos trabalhasse em sua casa, não quando Gabriel estava envolvido. Mas uma parte dele sentia que havia perdido algo importante, uma oportunidade de descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. Ele não sabia ainda que essa verdade estava prestes a ser revelada da forma mais inesperada possível. A tarde passou lentamente, e Eduardo se concentrou no trabalho, tentando esquecer a conversa com Ana. Mas a imagem dela chorando em seu escritório persistia em sua mente, junto com a sensação de que havia cometido um erro. Por volta das 5 horas, ele ouviu vozes no hall de entrada. Uma delas era de Gabriel, que havia voltado da escola. A outra era de Ana, que aparentemente ainda estava na casa, terminando suas tarefas antes de partir. Eduardo se levantou e caminhou silenciosamente até a porta de seu escritório, curioso para ouvir o que estavam conversando. Você vai embora? Ouviu Gabriel perguntar. Sim, Gabriel, respondeu Ana, sua voz carregada de tristeza. Eu preciso ir embora. Mas por quê? Você é legal. Você não grita comigo como as outras empregadas. Eduardo franziu o senho. Quando Ana havia conhecido Gabriel, ele não se lembrava de ter visto os dois conversando antes. Às vezes as pessoas precisam ir embora, mesmo quando não querem, disse Ana. É assim que a vida funciona. Isso não é justo, disse Gabriel, e Eduardo pôde ouvir a irritação em sua voz. Papai mandou você embora, não foi? Seu pai é um homem bom, Gabriel. Ele só quer proteger você. Proteger de quê? Ana ficou em silêncio por um momento. De pessoas como eu. Você não é uma pessoa ruim, disse Gabriel com convicção. Você é gentil. E você tem olhos tristes, como os meus às vezes. Eduardo sentiu seu coração se apertar. Gabriel raramente falava sobre tristeza, mas Eduardo sabia que o menino sentia a ausência da mãe, mesmo que nunca tivesse conhecido. Gabriel, disse Ana, sua voz tremendo. Você é um menino muito especial. Não se esqueça disso. Está bem. Você não pode ficar. Eu posso conversar com o papai. Não, querido. Não pode. Por que não?
Ana ficou em silêncio por tanto tempo que Eduardo pensou que ela não responderia. Finalmente, ele ouviu sua voz, quase um sussurro. Porque algumas verdades são difíceis demais para serem ditas. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Ana havia dito aquelas palavras, uma dor profunda que ia além do simples medo de perder o emprego. Ele ouviu o passo se afastando, e soube que Ana havia terminado a conversa. Retornou ao seu escritório, mas não conseguia se concentrar no trabalho. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Algumas verdades são difíceis demais para serem ditas. Que verdade ela estava escondendo? E por que Gabriel parecia tão conectado a ela? Eduardo decidiu que não podia deixar Ana ir embora sem descobrir o que ela sabia. Havia algo maior acontecendo, algo que envolvia seu filho, e ele precisava chegar ao fundo da questão. Ele se dirigiu à cozinha, onde esperava encontrar Ana fazendo suas últimas tarefas. Em vez disso, encontrou Helena preparando o jantar. Onde está Ana? Perguntou ele. Ela já terminou seu trabalho, Sr. Eduardo. Está se preparando para ir embora. Onde ela está agora? Helena olhou para ele com curiosidade. Acredito que esteja no quarto de empregada, arrumando suas coisas. Eduardo assentiu e se dirigiu aos fundos da casa, onde ficavam os quartos dos empregados. Encontrou Ana sentada na cama, olhando para uma pequena fotografia que segurava entre as mãos. Ana, disse ele, fazendo-a sobressaltar-se. Ela rapidamente escondeu a fotografia e se levantou. Senhor Eduardo, eu estava apenas. Posso ver essa fotografia? Ana ficou pálida. Não é nada importante, senhor. Se não é importante, então não há problema em me mostrar. Ana hesitou, claramente lutando consigo mesma. Finalmente, ela estendeu a mão, revelando a fotografia. Eduardo a pegou e sentiu como se o mundo tivesse parado. Era uma foto de Gabriel, mas não uma foto que ele reconhecia. O menino parecia mais novo, talvez com 5 ou 6 anos, e estava sorrindo para a câmera de uma forma que Eduardo raramente via. Onde você conseguiu esta fotografia? Perguntou ele, sua voz tensa. Ana começou a chorar novamente. Eu posso explicar. Então explique. Agora. Ana respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um precipício. Eu conheci Gabriel antes, Sr. Eduardo. Há alguns anos. Onde? Quando? Eu cuidava dele. Quando ele era menor. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Você trabalhou aqui antes. Não exatamente. Ana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu conheci Gabriel em um parque. Ele estava com uma babá, mas ela não estava prestando atenção. Ele se machucou, e eu o ajudei. E depois disso, sempre que eu passava pelo parque, ele estava lá. Nós conversávamos. Ele me contava sobre a escola, sobre os amigos, sobre como sentia falta da mãe. Eduardo sentiu uma pontada de dor. Continue. Eu não sabia quem ele era no início. Só sabia que era um menino doce que precisava de alguém para conversar. Depois descobri que ele era seu filho, Sr. Eduardo. E você decidiu conseguir um emprego na minha casa. Ana balançou a cabeça. Não foi assim. Eu nunca tive a intenção de trabalhar aqui. Mas quando soube que vocês estavam precisando de uma empregada, eu não consegui resistir. Eu queria ter certeza de que Gabriel estava bem. Eduardo estudou o rosto de Ana, tentando determinar se ela estava dizendo a verdade. Por que você se importa tanto com meu filho? Ana fechou os olhos, e Eduardo pôde ver que ela estava lutando contra uma dor imensa. Porque eu sei como é crescer sem mãe, Sr. Eduardo. Eu sei como é ter esse vazio no peito que nunca vai embora. Você perdeu sua mãe quando era criança. Eu perdi mais do que isso, disse Ana, sua voz quase inaudível. Eu perdi tudo. Eduardo sentiu que estava chegando perto da verdade, mas ainda não conseguia ver o quadro completo. Ana, eu preciso que você seja completamente honesta comigo. Há algo mais, não é? Algo que você ainda não me contou. Ana olhou para ele com olhos cheios de lágrimas. Senhor Eduardo, eu queria contar, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que você me odeie ainda mais.
Eduardo sentiu uma estranha compaixão crescer em seu peito. Ana, seja qual for a verdade, ela não pode ser pior do que esta incerteza. Me conte o que você sabe. Ana respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Senhor Eduardo, eu não sou apenas uma empregada que conheceu Gabriel no parque. Então quem você é? Ana o olhou nos olhos pela primeira vez desde que havia chegado à casa. Eu sou a mãe dele. O mundo de Eduardo desabou. Ele ficou olhando para Ana, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. A mãe de Gabriel estava morta. Havia morrido quando o menino era bebê. Ele mesmo havia comparecido ao funeral. Havia visto o caixão ser baixado à terra. Isso é impossível, disse ele finalmente. A mãe de Gabriel morreu há 8 anos. Não, disse Ana, chorando livremente agora. Eu não morri. Eu fugi. Eduardo sentiu como se estivesse em um pesadelo. Você é Marina. Ana assentiu. Sim, eu sou Marina Reis. Ou era. Agora sou Ana Silva. Eduardo recuou, como se ela fosse uma aparição. Marina, a mulher que havia amado brevemente, intensamente, e que havia desaparecido de sua vida deixando apenas Gabriel. Marina, que supostamente havia morrido em um acidente de carro. Você morreu, disse ele, sua voz tremendo. Eu vi o atestado de óbito. Eu estive no seu funeral. Você esteve no funeral de uma mulher que morreu no meu lugar, disse Marina. Eu coloquei minha identidade nela para poder desaparecer. Eduardo sentiu-se tonto. Por quê? Por que você fez isso? Marina enxugou as lágrimas e o olhou com uma expressão de dor profunda. Porque eu não tinha escolha, Eduardo. Porque se eu ficasse, Gabriel nunca teria a vida que merecia. Eu não entendo. Eu era viciada em drogas, Eduardo. Você sabia disso quando nos conhecemos, mas não sabia o quão ruim era. Depois que Gabriel nasceu, eu tentei parar, mas não consegui. E havia pessoas perigosas que me procuravam por causa de dívidas. Eduardo sentiu como se estivesse ouvindo a história de outra pessoa. Você falsificou sua própria morte. Eu paguei alguém para fazer isso. Uma mulher que havia morrido em um acidente de carro, sem família, sem ninguém que se importasse. Eu troquei as identidades e desapareci. E me deixou criar Gabriel sozinho. Porque eu sabia que você podia dar a ele tudo o que eu não podia. Estabilidade, segurança, amor. Você era um bom homem, Eduardo, mesmo que não soubesse disso. Eduardo se sentou pesadamente na cama, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Você abandonou seu próprio filho. Eu salvei meu filho, disse Marina com firmeza. Eu o salvei de uma mãe viciada e de uma vida de perigo e instabilidade. E onde você esteve todos esses anos? Lutando, disse Marina. Lutando para me livrar das drogas, para pagar minhas dívidas, para me tornar uma pessoa digna de ser mãe dele. Eduardo olhou para ela, tentando encontrar traços da mulher que havia conhecido anos atrás. Marina havia sido bonita, vibrante, cheia de vida. A mulher à sua frente parecia carregada pelo peso de anos de sofrimento. E você conseguiu se livrar das drogas. Sim, disse Marina. Faz 3 anos que estou limpa. Faz 3 anos que trabalho, que construo uma vida nova, que sonho com o dia em que poderia ver Gabriel novamente. Então, por que não me procurou? Por que essa farsa de empregada? Marina sorriu, tristemente. Porque eu sabia que você nunca me deixaria ver Gabriel, se soubesse quem eu era. Porque eu sabia que você me odiaria pelo que fiz. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, tentando organizar seus pensamentos. Você tem razão, disse ele finalmente. Eu odeio você. Marina assentiu, como se esperasse essa resposta. Eu sei. E eu mereço seu ódio. Você me fez sofrer, disse Eduardo, sua voz carregada de dor. Você me fez acreditar que a mulher que amei estava morta. Você me fez criar Gabriel sozinho, explicar para ele que sua mãe havia morrido, consolá-lo quando ele chorava por você. Eu sei, disse Marina, chorando novamente. Eu sei que causei dor para vocês dois. Mas eu não tinha escolha. Sempre há uma escolha, disse Eduardo, levantando-se. Você escolheu as drogas em vez de seu filho.
Você escolheu fugir em vez de lutar. Você escolheu a mentira em vez da verdade. Você tem razão, disse Marina. E eu tenho que viver com essas escolhas pelo resto da vida. Eduardo caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Gabriel, às vezes, brincava. Por que você voltou? Por que agora? Porque eu queria ver como ele estava. Porque eu queria ter certeza de que ele era feliz. E é. Marina hesitou. Ele é um menino maravilhoso, Eduardo. Você fez um trabalho incrível criando ele. Mas o quê? Mas ele sente minha falta. Mesmo nunca tendo me conhecido, ele sente minha falta. E isso parte meu coração. Eduardo se virou para ela. Você não tem o direito de ter o coração partido. Você abdicou desse direito quando o abandonou. Marina assentiu. Eu sei. Eu não estou pedindo perdão, Eduardo. Eu não estou pedindo uma segunda chance. Eu só queria ver Gabriel uma vez, ter certeza de que ele estava bem, e depois desaparecer novamente. E agora? Agora eu vou embora, como você pediu. Vou sair da vida de vocês e nunca mais voltar. Eduardo olhou para ela, e apesar de toda a raiva que sentia, também havia uma parte dele que reconhecia a dor genuína em seus olhos. Por que você não me contou a verdade desde o início? Porque eu sabia que você reagiria exatamente como está reagindo. E eu não queria que Gabriel soubesse. Eu não queria confundir ele ou fazer ele sofrer ainda mais. Tarde demais para se preocupar com o sofrimento de Gabriel, disse Eduardo com amargura. Marina se levantou e caminhou até sua pequena mala, que estava sobre a cama. Você tem razão. Eu estraguei tudo, como sempre. Eduardo a observou, arrumando suas poucas posses. Havia algo na maneira como ela se movia, uma resignação que era ao mesmo tempo triste e digna. Marina, disse ele, usando seu nome verdadeiro pela primeira vez. Ela parou o que estava fazendo e o olhou. Por que você realmente voltou? A verdade. Marina fechou os olhos. Porque eu estou morrendo, Eduardo. O mundo parou, novamente. O quê? Eu tenho câncer. Os médicos me deram 6 meses de vida, talvez menos. Marina abriu os olhos e o olhou, com uma calma estranha. Eu não queria morrer de verdade sem ver Gabriel uma última vez. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está mentindo. Marina abriu sua bolsa e retirou uma pasta com documentos médicos. Eu não mentiria sobre isso. Eduardo pegou os documentos e leu rapidamente. Laudos médicos, exames, um prognóstico sombrio. Tudo autêntico, tudo real. Por que você não me disse? Por que não queria sua piedade? Por que queria que você me odiasse pelo que eu fiz, não que sentisse pena de mim pelo que estou passando? Eduardo se sentou novamente, sentindo-se sobrecarregado. 6 meses. Talvez menos. Por isso eu precisava vir agora. E você vai morrer, sem que Gabriel saiba quem você é. Marina assentiu. É melhor assim. Ele vai lembrar de mim como Ana, a empregada gentil que passou por sua vida, não como a mãe que o abandonou. Eduardo olhou para ela e pela primeira vez conseguiu ver além da raiva. Via uma mulher que havia cometido erros terríveis, mas que havia passado anos tentando se redimir. Uma mulher que estava morrendo sozinha, carregando o peso de decisões que havia tomado para proteger seu filho. Gabriel pergunta sobre você, disse ele suavemente. Sempre perguntou. Eu disse que você havia morrido, mas ele sempre quis saber como você era, se você o amava. Marina começou a chorar novamente. E o que você disse? Que você o amava muito. Que você havia morrido, mas que o amor dela por ele continuava vivo. Obrigada, sussurrou Marina. Obrigada por não fazer dele me odiar. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, lutando com emoções contraditórias. Finalmente, ele se levantou. Venha comigo. Para onde? Para a sala. Há algo que você precisa ouvir. Marina o seguiu nervosamente, não sabendo o que esperar. No hall, eles encontraram Gabriel descendo as escadas, vestido com seu pijama. Papai, disse o menino, você mandou Ana embora. Eduardo olhou para Marina, depois para seu filho. Gabriel, preciso conversar com você sobre algo importante. É sobre Ana. Sim,
É sobre Ana. Gabriel caminhou até onde Marina estava, e Eduardo pôde ver como os olhos do menino se iluminaram ao vê-la. Você não foi embora ainda. Não, disse Marina, sua voz tremendo. Ainda não. Papai, você pode deixar Ana ficar? Por favor. Ela é diferente das outras empregadas. Ela é legal. Eduardo sentiu seu coração se apertar. Gabriel, Ana não é exatamente quem você pensa que ela é. O que você quer dizer? Eduardo respirou fundo. Estava prestes a fazer algo que mudaria a vida de todos eles para sempre. Gabriel, Ana tem outro nome. Ela se chama Marina. Gabriel franziu o senho. Marina, como a minha mãe. Não como sua mãe, disse Eduardo, sua voz tremendo. Gabriel, Ana é sua mãe. O menino ficou parado, olhando alternadamente para Eduardo e para Marina. Isso não é possível. Minha mãe morreu quando eu era bebê. Não, disse Eduardo, ajoelhando-se na frente do filho. Eu pensei que ela havia morrido, mas eu estava errado. Sua mãe está viva, e ela é Ana. Gabriel olhou para Marina com olhos arregalados. Você é minha mãe. Marina não conseguia falar. Apenas assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas por que você foi embora? Perguntou Gabriel, sua voz pequena e confusa. Marina ajoelhou-se também, ficando na altura dos olhos do menino. Porque eu estava doente, Gabriel. Não doente do corpo, mas doente da mente. E eu tinha medo de não conseguir cuidar de você direito. Mas você melhorou. Marina olhou para Eduardo, depois de volta para Gabriel. Sim, meu amor, eu melhorei. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Finalmente, ele deu um passo em direção a Marina. Você me ama. Mais do que tudo no mundo, disse Marina, sua voz quebrada pela emoção. Gabriel a abraçou então, e Marina o envolveu em seus braços como se nunca fosse soltá-lo. Eduardo os observou, sentindo uma mistura complexa de emoções: raiva, tristeza, alívio, e algo que ele não conseguia identificar. Papai, disse Gabriel, ainda abraçado com Marina, ela pode ficar. Eduardo olhou para Marina, que o observava com olhos suplicantes. É complicado, Gabriel. Por quê? Porque adultos têm problemas complicados que são difíceis de resolver. Gabriel se separou de Marina e caminhou até Eduardo. Papai, você sempre me disse que família é a coisa mais importante do mundo. Sim, eu disse isso. E ela é minha mãe. Isso faz dela família. Eduardo sentiu como se estivesse em uma encruzilhada. Uma parte dele queria mandar Marina embora, punir ela por todos os anos de dor e confusão. Mas outra parte, uma parte que ele raramente permitia que falasse, reconhecia que Gabriel tinha razão. Gabriel, disse ele cuidadosamente, sua mãe está muito doente. Ela pode não ter muito tempo. Que tipo de doença? Eduardo olhou para Marina, que assentiu quase imperceptivelmente. Uma doença muito grave. Os médicos dizem que ela pode morrer em alguns meses. Gabriel ficou pálido. Ela vai morrer de novo. Sim, disse Eduardo suavemente. Provavelmente. Gabriel olhou para Marina, depois de volta para Eduardo. Então não podemos desperdiçar o tempo que ela tem. A simplicidade da lógica de Gabriel a atingiu Eduardo como um raio. Seu filho de 8 anos havia compreendido algo que ele, com toda a sua sofisticação de homem de negócios, havia perdido de vista. Papai, continuou Gabriel, quando você fica doente, eu cuido de você. Quando eu fico doente, você cuida de mim. É isso que família faz. Eduardo sentiu lágrimas em seus olhos. Sim, é isso que família faz. Então nós temos que cuidar da mamãe. Eduardo olhou para Marina, que estava chorando silenciosamente. Marina, disse ele, você não pode simplesmente voltar e esperar que tudo fique bem. Eu sei, disse ela. Eu não espero isso. Mas Gabriel tem razão. Você é a mãe dele. E se você está morrendo? Eduardo parou, lutando com as palavras. Se você está morrendo, então Gabriel tem o direito de conhecer sua mãe. E você? Perguntou Marina. Você consegue me perdoar? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei se consigo perdoar você pelo que você fez.
Pode levar muito tempo, ou pode nunca acontecer. Marina assentiu. Eu entendo. Mas, continuou Eduardo, eu posso tentar. Por Gabriel. E talvez por você também. Gabriel sorriu então. O primeiro sorriso genuíno que Eduardo havia visto nele em muito tempo. Isso significa que a mamãe pode ficar. Eduardo olhou para Marina, que o observava com esperança cautelosa. Sim, disse ele finalmente. Ela pode ficar. Gabriel correu para abraçar Eduardo, depois Marina, depois Eduardo novamente. Agora eu tenho uma família de verdade, disse ele. Enquanto observava a alegria em o rosto de seu filho, Eduardo percebeu que talvez a família que ele havia sempre desejado não fosse a que ele havia imaginado. Mas era real, e era sua, e talvez isso fosse suficiente. Os dias que se seguiram foram como navegar em águas desconhecidas. Eduardo encontrou-se em uma situação que jamais poderia ter imaginado, dividindo sua casa com a mulher que havia o feito sofrer profundamente, mas que também era mãe de seu filho. Marina não voltou a trabalhar como empregada. Eduardo havia deixado claro que ela era bem-vinda como mãe de Gabriel, mas que sua presença na casa seria em caráter temporário, considerando sua condição de saúde. Ele havia preparado um quarto para ela no segundo andar, perto do quarto de Gabriel. A adaptação foi difícil para todos. Eduardo lutava constantemente com sentimentos contraditórios, raiva pelo abandono, tristeza pela situação, e uma compaixão relutante pela mulher que estava morrendo. Marina, por sua vez, caminhava pela casa como se estivesse pisando em ovos, consciente de que sua presença era tolerada, não celebrada. Mas foi Gabriel quem surpreendeu a todos. O menino, que havia passado anos perguntando sobre sua mãe, agora tinha a oportunidade de conhecê-la, e ele aproveitou cada momento. Conversava com Marina sobre tudo: escola, amigos, sonhos, medos. Era como se ele estivesse tentando compensar 8 anos de conversas perdidas. Eduardo os observava interagindo e sentia uma mistura de alegria e melancolia. Alegria por ver Gabriel tão feliz, melancolia por perceber o quanto seu filho havia sentido falta da mãe, mesmo sem saber que ela estava viva. Uma semana depois da revelação, Eduardo encontrou Marina no jardim, observando Gabriel brincar com um cachorro do vizinho através da cerca. Ele está feliz, disse Eduardo, aproximando-se dela. Sim, concordou Marina. Mais feliz do que eu esperava. Você fez um bom trabalho criando ele, disse Marina, olhando para Eduardo. Ele é gentil, inteligente, compassivo. Tudo isso vem de você. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Ele sempre perguntou sobre você, desde que aprendeu a falar. O que ele queria saber? Tudo. Como você era, se você cantava para ele, se você gostava de livros, se você fazia biscoitos. Eduardo sorriu tristemente. Eu inventei muitas respostas porque não queria que ele soubesse que eu quase não te conhecia. Marina sorriu. Eu gosto de livros. E eu fazia biscoitos, antes de tudo dar errado. Você pode ensinar ele a fazer biscoitos agora. Você me deixaria? Eduardo a olhou, e ela pôde ver que ele ainda estava lutando com suas emoções. Marina, eu não vou fingir que isso é fácil para mim. Eu passei anos odiando você, lamentando você, tentando esquecer você. Ver você aqui, viva, é perturbador. Sim, mas também é uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para Gabriel conhecer sua mãe. Para você se redimir, talvez. Para todos nós termos algum tipo de encerramento. Marina assentiu. Eu sei que não tenho direito de pedir isso, mas você acha que um dia poderá me perdoar? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, mas estou tentando entender por que você fez o que fez. E talvez, com o tempo, eu consiga ver além da dor. Eu não espero que você me ame novamente, disse Marina rapidamente. Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas se você pudesse, não me odiar. Eu não odeio você, disse Eduardo, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Eu pensei que odiava, mas não odeio. Estou magoado, confuso, mas não odeio. Marina sentiu lágrimas em seus olhos. Obrigada por me deixar ficar.
Obrigada por me dar a chance de conhecer Gabriel. Não me agradeça ainda, disse Eduardo. Ainda temos muito que resolver. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Caminhou pela casa silenciosa, parando diante do quarto de Gabriel. Através da porta entreaberta, pôde ver o menino dormindo pacificamente, um sorriso suave em seus lábios. Continuando sua caminhada noturna, Eduardo parou diante do quarto de Marina. Podia ouvir sons abafados vindo de dentro. Ela estava chorando. Ele ficou parado por um longo momento, lutando com o impulso de entrar e consolá-la. Em vez disso, ele desceu para seu escritório e se serviu de um copo de uísque. Sentou-se em sua poltrona de couro e tentou organizar seus pensamentos. Sua vida havia sido virada de cabeça para baixo, e ele não sabia como lidar com a situação. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma chamada de trabalho, um problema que normalmente o deixaria furioso. Mas naquela noite, os problemas empresariais pareciam insignificantes comparados ao drama pessoal que estava vivendo. Depois de resolver a questão de trabalho, Eduardo permaneceu sentado, observando a lua através da janela. Pensou em como sua vida havia mudado em questão de dias. Tinha uma mulher morrendo em sua casa, uma mulher que ele havia amado, odiado, e que agora não sabia mais como se sentia em relação a ela. Pensou também em Gabriel, em como o menino havia aceito a situação com uma maturidade que o surpreendia. Seu filho havia abraçado a mãe sem hesitação, sem julgamento, apenas com amor puro e incondicional. Talvez fosse isso que Eduardo precisava aprender: a aceitar sem julgar, a amar sem condições, a perdoar sem reservas. Não seria fácil, mas talvez fosse necessário. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com o som de risadas vindo da cozinha. Desceu e encontrou Gabriel e Marina fazendo biscoitos, farinha espalhada por toda a bancada, os dois cobertos de massa. "Papai!" gritou Gabriel, alegremente. "A mamãe está me ensinando a fazer biscoitos de chocolate." Eduardo observou a cena, e algo se moveu em seu peito. Era uma imagem que ele havia sonhado anos atrás, quando ainda tinha esperanças de ter uma família tradicional. Não era exatamente como ele havia imaginado, mas era real, e era belo. "Posso ajudar?" perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Gabriel e Marina sorriram. "Claro", disse Gabriel. "Mas você tem que tirar a gravata. Não se faz biscoitos de gravata." Eduardo sorriu, e pela primeira vez em anos, tirou a gravata antes do horário comercial. Talvez fosse hora de aprender que havia coisas mais importantes que cronogramas e protocolos. Enquanto os três trabalhavam juntos na cozinha, Eduardo percebeu que talvez a cura não viesse do tempo, mas da decisão consciente de seguir em frente. Eles eram uma família estranha, construída sobre dor e segredos, mas ainda assim uma família. E talvez isso fosse suficiente. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina inesperada para a casa. Marina estabeleceu-se como uma presença constante, mas respeitosa. Ela não tentava assumir responsabilidades que não lhe cabiam, mas participava ativamente da vida de Gabriel de maneiras que o menino claramente apreciava. Eduardo observava as interações entre mãe e filho com sentimentos complexos. Havia momentos de pura alegria, quando via Gabriel rindo com Marina, ou quando os dois conversavam sobre assuntos que ele nunca havia conseguido abordar com o filho. Mas também havia momentos de tristeza, quando percebia o quanto Gabriel havia perdido ao crescer sem a mãe. Uma tarde, enquanto trabalhava em seu escritório, Eduardo ouviu música vinda da sala de estar. Curioso, foi investigar e encontrou Marina tocando piano enquanto Gabriel cantava. Era uma cena doméstica simples, mas que tocou algo profundo em seu coração. "Eu não sabia que você tocava piano", disse ele, parado na porta. Marina parou de tocar e olhou para ele com certa timidez. "Eu aprendi quando era criança. Sempre foi uma das poucas coisas que me acalmava." "Ela toca muito bem, papai", disse Gabriel. "Ela está me ensinando aquela música que você sempre coloca no carro." Eduardo se aproximou do piano. "Qual música?" Marina começou a tocar uma melodia suave, uma canção que Eduardo costumava escutar quando Gabriel era bebê. Era uma música que o fazia lembrar de esperanças perdidas e sonhos não realizados. "Você se lembra dessa música?"
Perguntou Marina. Sim, disse Eduardo, sua voz carregada de emoção. Eu costumava colocá-la para Gabriel dormir quando ele era pequeno. Eu também, disse Marina suavemente. Quando eu estava grávida, eu cantava essa música para ele. Esperava que de alguma forma ele se lembrasse da minha voz. Eduardo sentiu um nó na garganta. Talvez ele se lembre. Talvez seja por isso que ele aceitou você tão facilmente. Gabriel olhou para os dois adultos. Vocês podem tocar juntos. Papai, você pode cantar também. Eduardo hesitou. Havia anos que não cantava. Anos que havia enterrado essa parte mais sensível de si mesmo. Eu não sei se me lembro das palavras. Eu te ajudo, disse Marina, começando a tocar novamente. E assim, pela primeira vez em 8 anos, Eduardo cantou. Sua voz estava enferrujada, mas aos poucos foi ganhando confiança. Gabriel os observava com olhos brilhantes, como se estivesse vendo seus pais pela primeira vez. Quando a música terminou, os três ficaram em silêncio por um momento. Isso foi bonito, disse Gabriel finalmente. Sim, concordou Eduardo. Foi. Marina o olhou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Obrigada, disse ela, por me deixar fazer parte deste momento. Eduardo assentiu, sentindo que algo havia mudado entre eles. Não era perdão. Ainda não. Mas era um começo. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Eduardo encontrou Marina na varanda, observando as estrelas. Ela estava enrolada em um cobertor, e ele pôde ver que ela estava mais magra do que quando havia chegado. Como você está se sentindo? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Fisicamente, alguns dias são melhores que outros. Hoje foi um dia bom. E emocionalmente? Marina sorriu tristemente. Eu nunca pensei que teria a oportunidade de conhecer Gabriel. Estes últimos dias foram um presente que eu nunca esperava receber. Você tem medo? Perguntou Eduardo. De morrer. Sim, mas não tanto quanto eu tinha medo de morrer sem conhecer meu filho. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Marina, eu preciso saber. Você realmente não tinha outra escolha. Quando você desapareceu. Marina respirou fundo. Eduardo, eu sei que é difícil de entender, mas naquela época eu estava em um lugar muito escuro. As drogas haviam tomado conta da minha vida, e eu estava envolvida com pessoas perigosas. Havia ameaças constantes, e eu estava com medo de que alguma coisa acontecesse com Gabriel. Você poderia ter me contado. Nós poderíamos ter encontrado uma solução. Eu estava com vergonha. Eu estava desesperada. E eu achei que Gabriel estaria melhor sem mim. Eduardo a estudou no escuro. Você acha que tomou a decisão certa? Marina ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei. Eu sei que Gabriel teve uma vida boa com você, melhor do que eu poderia ter dado a ele naquela época. Mas eu também sei que causei dor para vocês dois. E essa é uma culpa que vou carregar até morrer. Gabriel te perdoou, disse Eduardo. Ele nem precisou pensar sobre isso. Ele apenas te aceitou. E você? Eduardo olhou para ela e pôde ver a esperança em seus olhos. Eu estou tentando entender. Estou tentando ver além da minha própria dor. Isso é tudo o que posso pedir, disse Marina. Eles ficaram sentados em silêncio, observando as estrelas. Por alguns momentos, Eduardo pôde imaginar como as coisas poderiam ter sido diferentes se Marina não tivesse desaparecido. Mas ele também reconhecia que especular sobre o passado era inútil. O que importava era o presente e o tempo limitado que eles tinham juntos. Marina, disse ele finalmente, eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu me importo com você. Não da maneira como me importava antes, mas você é a mãe de Gabriel. E isso significa algo para mim. Marina começou a chorar silenciosamente. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me dar essa chance. Eduardo alcançou sua mão e a apertou gentilmente. Vamos aproveitar o tempo que temos. E naquela noite, sob as estrelas, Eduardo tomou a decisão consciente de deixar a raiva ir embora. Não porque Marina merecia perdão, mas porque ele e Gabriel mereciam paz. O outono chegou com uma beleza melancólica, e com ele, uma mudança visível na condição de Marina.
Ela se cansava mais facilmente, comia menos, e havia uma fragilidade crescente em seus movimentos. Eduardo havia marcado consultas com os melhores médicos, mas o prognóstico permanecia o mesmo. Gabriel, com a percepção aguçada das crianças, notou as mudanças em sua mãe. Ele começou a passar mais tempo com ela, como se instintivamente soubesse que cada momento era precioso. Uma manhã, Eduardo encontrou Gabriel e Marina no jardim, plantando flores em um pequeno canteiro. Marina estava ensinando o menino sobre diferentes tipos de plantas, e Gabriel absorvia cada palavra com interesse genuíno. Essas são violetas, disse Marina, mostrando as pequenas flores roxas. Elas representam humildade e fidelidade. E essas? Perguntou Gabriel, apontando para outras flores. Essas são margaridas. Elas representam inocência e pureza. Eduardo se aproximou deles. Posso ajudar? Claro, disse Marina, sorrindo. Estamos criando um jardim de memórias. Jardim de memórias. Cada flor representa algo especial, explicou Gabriel. Assim, quando a mamãe não estiver mais aqui, nós podemos vir até aqui e lembrar dela. Eduardo sentiu um aperto no peito. A maturidade com que Gabriel estava lidando com a situação era ao mesmo tempo impressionante e dolorosa. Que flores você escolheu para representar sua mãe? Gabriel apontou para uma seção do jardim onde cresciam rosas brancas. Rosas brancas, disse ele. Porque a mamãe disse que elas representam novos começos. Eduardo olhou para Marina, que estava observando Gabriel com olhos cheios de amor. Novos começos. Sim, disse Marina. Mesmo que eu esteja partindo, este tempo que passamos juntos é um novo começo para nossa família. Gabriel saberá que foi amado por sua mãe, e você saberá que eu mudei, que me tornei alguém melhor. Eduardo se ajoelhou ao lado dele e começou a ajudar com o plantio. Que flor você escolheria para me representar? Perguntou a Gabriel. Gabriel pensou por um momento. Girassóis, disse ele finalmente. Porque você é forte como eles, e está sempre me protegendo. E para você? Perguntou Eduardo. Gabriel sorriu. Dentes de leão. Porque a mamãe disse que eles são resistentes e podem crescer em qualquer lugar. Marina riu. Exatamente. E quando o vento leva suas sementes, elas espalham esperança por onde passam. Eles trabalharam juntos no jardim durante toda a manhã, plantando flores e criando algo belo juntos. Eduardo percebeu que aquele era um dos momentos mais felizes que havia vivenciado em anos. Não havia tensão, não havia discussões sobre o passado, apenas uma família trabalhando junta para criar algo significativo. Quando terminaram, eles se sentaram na varanda, admirando seu trabalho. Marina estava visivelmente exausta, mas havia uma satisfação profunda em seus olhos. Obrigada, disse ela a Eduardo, por me deixar fazer parte disso. Obrigado a você, respondeu Eduardo, por me mostrar que ainda posso ser feliz. Gabriel olhou para os dois adultos. Eu amo vocês dois, disse ele simplesmente. Eu amo nossa família. Eduardo e Marina se entreolharam, e ambos puderam ver que, apesar de todas as complicações, eles haviam conseguido dar a Gabriel algo precioso, a sensação de pertencer a uma família completa, mesmo que por um tempo limitado. Naquela noite, Eduardo teve uma conversa difícil com Gabriel. Ele sentiu que era hora de preparar o menino para o que estava por vir. Gabriel, disse ele, sentando-se na cama do filho, você entende que sua mãe está muito doente? Gabriel assentiu. Sim, papai. Ela está ficando mais fraca. E você entende o que isso significa? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Significa que ela vai morrer de verdade desta vez. Eduardo sentiu lágrimas em seus olhos. Sim, significa isso. Quando? Nós não sabemos exatamente, mas provavelmente, não muito tempo. Gabriel se sentou na cama. Papai, você vai ficar triste quando ela morrer. Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Sim, Gabriel, eu vou ficar triste. Mesmo depois de tudo o que ela fez. Eduardo abraçou o filho. Gabriel, às vezes as pessoas fazem coisas erradas por motivos que elas acham que são certos. Sua mãe cometeu erros,
mas ela os cometeu porque queria proteger você. E agora ela está tentando compensar o tempo perdido. E você perdoou ela. Eduardo respirou fundo. Eu estou aprendendo a perdoar. É um processo longo, mas eu estou tentando. Gabriel se aninhou nos braços do pai. Eu não quero que ela morra. Eu sei, meu filho. Eu também não quero. Mas pelo menos agora eu sei que ela me ama. Sim, disse Eduardo, beijando a testa do filho. Você sabe que ela te ama. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, pai e filho compartilhando sua dor e seu amor. Eduardo percebeu que, independentemente do que o futuro trouxesse, ele e Gabriel enfrentariam juntos, como sempre haviam feito. Mas agora eles tinham algo a mais. As memórias de um tempo precioso em que foram uma família completa, mesmo que por um período breve. O inverno chegou mais cedo naquele ano, trazendo consigo uma frieza que parecia espelhar a situação da família. Marina estava claramente piorando, passando mais tempo na cama, comendo cada vez menos e lutando contra a dor que se tornava mais intensa a cada dia. Eduardo havia tomado a decisão de trabalhar em casa sempre que possível, querendo estar presente para Gabriel e para Marina. Ele descobriu que seus negócios, que antes pareciam tão cruciais, agora eram apenas detalhes administrativos que podiam ser resolvidos à distância. Uma manhã, ele encontrou Marina no quarto de Gabriel, observando o menino dormir. Ela estava sentada na cadeira ao lado da cama, e Eduardo pôde ver que ela estava chorando silenciosamente. Marina, disse ele suavemente, aproximando-se dela. Ela o olhou com olhos vermelhos. Eu estava pensando em todas as manhãs que perdi. Todas as vezes que eu deveria ter estado aqui para vê-lo acordar. Eduardo sentou-se na cama de Gabriel, tomando cuidado para não acordar o menino. Se você gostou, deixa o gostei para a parte 2.